Você chega ao cemitério, pega um pano, esfrega o túmulo, arranca um mato, reclama que a grade do vizinho invadiu o seu espaço e depois vai embora cansado, satisfeito consigo mesmo. Mas meu irmão, minha irmã, em nenhum momento você rezou sobre o túmulo dela. E a sua mãe ali não estava esperando o pano. Ela estava esperando a sua oração. Hoje eu vou dizer algo que vai apertar o coração de muitos de vocês, porque vocês vão se reconhecer em cada palavra que eu disser. Há décadas acompanhando famílias em momentos de luto, caminhando por cemitérios, ouvindo histórias que às vezes pesam demais para carregar em silêncio, aprendi que o silêncio, nesse caso, faz mais mal do que qualquer palavra. Porque nós, povo de fé, cometemos ao longo dos anos uma substituição dolorosa. Trocamos o sagrado pelo hábito, trocamos a oração pela faxina, transformamos um lugar santo, um lugar onde a terra foi regada de lágrimas e preces em algo parecido com um sítio para cuidar, uma obrigação doméstica, uma tarefa a riscar da lista. Mas o cemitério não é isso. A palavra, em sua raiz mais profunda, traz a ideia de repouso lugar, onde o corpo descansa à espera da ressurreição. Não é uma horta, não é um quintal, não é um canteiro de obras. É um lugar de encontro, o encontro de você com a alma de quem você amou e o encontro da sua própria alma com Deus, que vê igualmente os vivos e os que partiram e igualmente os ama. Mas o que fazemos nós? Chegamos, abrimos o porta-malas, tiramos baldes, vassouras, rodos, tintas, escovas, começamos a esfregar, pintar, capinar, reclamamos da grama, comentamos sobre o túmulo do vizinho. Olha que lindo que ficou, até mármore colocaram. E ficamos ali 1 hora, 2 horas nessa agitação. Depois sentamos num banquinho, comemos alguma coisa, talvez bebemos uma dose em homenagem e voltamos para casa satisfeitos, com a sensação de dever cumprido. Mas que dever foi esse, meu irmão? O dever do faxineiro, o dever do pedreiro, não o dever do filho, não o dever da filha, não o dever de quem crê em Deus. São João Crisóstomo, um dos maiores mestres da fé cristã de todos os tempos, e suas palavras chegam até nós como ecos da própria sabedoria de Deus, escreveu com toda a clareza. Não são o choro, nem as flores, nem os monumentos que ajudam os que partiram. São as orações, as esmolas e as oferendas. 3 coisas, apenas 3. Tudo mais é enfeite para os vivos, para que a gente se sinta bem, para que a gente diga a si mesmo: sou um bom filho, olha como o túmulo brilha. Mas o túmulo brilha, e a alma da sua mãe está em silêncio, esperando que você a chame pelo nome diante de Deus, esperando a sua vela acesa, esperando o seu suspiro com o nome dela, esperando que você diga do fundo do coração: Senhor, lembra dela, tem misericórdia dela. Um homem de fé muito respeitado, que viveu muito perto de nós no tempo falecido no final do século passado, considerado por muitos como um santo ainda em vida, dizia algo que nunca me saiu da memória. As almas dos que partiram não veem as flores que colocamos no túmulo, mas veem as chamas das velas que acendemos por elas na casa de oração. Não ouvem nossa conversa junto à lápide, mas ouvem cada nome pronunciado em oração. Pense nisso. Ele falava sobre algo que conhecia de perto, com uma profundidade que vai além das palavras comuns. E é aqui que preciso dizer a você a verdade mais difícil desta conversa. Existem 5 dias no ano em que ir ao cemitério com balde e vassoura não é apenas perda de tempo, é ir contra o espírito da fé, é trazer agitação a um momento que pede silêncio e contemplação. Vou nomeá-los. Você vai lembrar deles para o resto da vida. Mas antes disso, preciso falar dos 7 erros que cometemos no cemitério. 7 erros que vi com os meus próprios olhos, praticados por pessoas de coração puro, mas sem o conhecimento que faz a diferença. E eu prometo, cada um de vocês vai se reconhecer em pelo menos 3 deles, a maioria em todos os 7. Não se assuste, não se desanime. Reconhecer o erro é o primeiro passo para mudar. Deus não pede de nós a perfeição desde o início. Ele pede que a gente ouça e que mude.
Vou dizer uma palavra só e você vai entender toda a profundidade do que perdemos. Essa palavra é silêncio. Quando a alma se separa do corpo, ela entra num mundo onde cada movimento do espírito é percebido. Cada um. E nesse mundo, o som mais alto não é o sino da igreja, não é o trovão, não é o choro, é a oração. A oração de um coração que ama e, em especial, a oração de um filho, de uma filha, pedindo por seus pais. Um dos grandes nomes da espiritualidade cristã escreveu: a oração do vivo pelo que partiu é como uma gota de água morna sobre terra gelada. Ela descongela o que os anos e as distâncias não conseguiram descongelar. Uma gota de água morna, simples assim, poderosa sim. E o que nós levamos em vez dessa gota? O barulho dos baldes, o rangido dos rastelos, as reclamações sobre a grama, as conversas em voz alta. Lembra como ela fazia pão? E vamos embora, deixando a alma ainda mais sozinha do que quando chegamos. Uma senhora simples, já de muita idade, me contou que sua sogra, já falecida há muitos anos, lhe ensinou ainda jovem: quando você chegar ao cemitério, fique em silêncio um instante. Faça o sinal da cruz, incline-se 3 vezes, reze o Pai Nosso, reze uma Ave Maria, e se vier lágrima, deixa vir. Isso é a visita de verdade. A limpeza vem depois e nem sempre é o mais importante. É isso, sabedoria simples, de gente simples, que nós, no meio de tanta pressa, deixamos para trás. Perdemos o entendimento de que o cemitério é uma casa de oração a céu aberto. Cada túmulo é como um pequeno altar diante do qual deveríamos nos inclinar com reverência. Mas chegamos de joelhos não em oração, e sim para arrancar a grama, curvados não diante de Deus, mas para retocar a lápide com tinta. O primeiro dia, e talvez o mais surpreendente, é a Páscoa e os 7 dias que se seguem a ela. E aqui começa o mais doloroso, porque uma quantidade enorme de pessoas vai justamente nessa época ao cemitério, com pão, ovos, flores, uma garrafinha, chegam, deixam as coisas sobre o túmulo, limpam um pouco, ressuscitou, mamãe, e acham que fizeram algo bom. Mas a Páscoa é o dia da vitória sobre a morte. É o dia em que a morte, de certa forma, não existe mais. Cristo ressuscitou e todo aquele que está nele também já ressuscitou, já está vivo, já está com ele. Ir ao cemitério na Páscoa com o rosto carregado, como quem vai chorar uma perda, é como dizer sem palavras: não, Senhor, tu não venceste a morte. Olha, minha mãe ainda está na terra e eu vim lamentá-la. Perdoe a franqueza, mas é isso. É uma contradição com tudo que a Páscoa significa. Por isso, segundo a tradição cristã, o primeiro dia adequado para visitar os que partiram após a Páscoa é aquele que o povo chamou de Dia da Alegria Radonitsa. Em algumas tradições, a própria raiz da palavra traz o sentido de alegria. E como nós transformamos esse dia? Num dia de choro e lamento nos cemitérios. Mas esse dia foi pensado para que nós fôssemos, até os nossos entes queridos, levar a alegria da ressurreição, não nossa tristeza. A ideia é que a gente chegue ao túmulo e diga: pai, mãe, avô, avó, Cristo ressuscitou. E vocês também vão ressuscitar. Estamos esperando esse reencontro. E enquanto isso, oramos por vocês. É isso, só isso. Essa é a visita de verdade. E a limpeza deve ser feita dias antes. Na semana que antecede esse dia, você arruma, cuida, prepara, e quando chegar o dia da visita espiritual, você chega apenas com a oração e a vela acesa. Agora os outros 4 dias. Anote se puder, ou grave no coração. Segundo dia, qualquer domingo. O domingo é o pequeno Páscoa semanal, o dia consagrado a Deus. Dia de estar na casa de oração, na missa, na liturgia. O lugar do cristão no domingo é na igreja, não com vassoura na mão no cemitério. As avós sabiam disso. No domingo você reza na sepultura, mas a vassoura fica em casa. Terceiro dia, as grandes festas cristãs. Natal, Epifania, Transfiguração, Assunção de Nossa Senhora, entre outras. Nesses dias, a igreja também não celebra ofícios pelos que partiram. Nesses dias, o cristão deve estar na celebração da alegria de toda a igreja.
Misturar essa alegria com o luto é não sentir o peso e o sentido do que está sendo comemorado. Quarto dia, dias de santos de devoção especial. Se há um santo do qual você é especialmente devoto ou padroeiro da sua paróquia, esse dia é para estar com esse santo em oração, em celebração. Há tempo para cada coisa, como diz o livro do Eclesiastes, há tempo para chorar e tempo para rir, tempo para lamentar e tempo para celebrar. Quinto dia, o sábado santo, véspera da Páscoa. Muita gente vai ao cemitério justamente nesse dia, pensando: amanhã é a grande festa, então hoje fico com os meus mortos. Mas o sábado santo é um dia de profundo silêncio espiritual. É um dia para estar em oração na casa de Deus ou em casa, em recogimento, não em agitação nos cemitérios. Esses são os 5 dias, a Páscoa e a semana seguinte, os domingos, as grandes festas cristãs, os dias dos seus santos de devoção e o sábado santo. Nesses dias, meu irmão, minha irmã, a agitação no cemitério não é piedade. É distração que rouba de você um tempo precioso. Cada um destes erros eu vi com os meus próprios olhos. Foram cometidos por pessoas de boa vontade, mas sem o conhecimento necessário. Primeiro erro, e o mais comum: bater no túmulo. Não de propósito, claro. A gente bate com o pano ao limpar, bate sem querer com um anel, às vezes bate de leve como quem chega e cumprimenta. Mãe, cheguei. Isso é um costume muito antigo, vindo de antes do cristianismo, uma tentativa de chamar a alma do outro lado. Mas a alma de quem partiu não pertence mais a nós, ela pertence a Deus. Você não pode chamá-la. O que você pode fazer é falar com Deus sobre ela. Essa é toda a diferença. Segundo erro, sentar na grade ou no túmulo do vizinho. O cemitério não é um parque, não é lugar de sentar onde bem entender. Se você cansou, leve uma cadeirinha dobrável. Respeite o espaço alheio. O respeito ao lugar já é por si só uma forma de oração. Terceiro erro, pegar flores do cemitério para levar para casa. Tudo que cresce naquela terra deve ficar ali. Aquela terra foi regada de lágrimas e orações. Levar algo dali para dentro de casa é trazer para o lar o que não pertence ao lar. Há uma lei espiritual nisso, cada lugar tem sua finalidade. Não misture os mundos. Quarto erro, esperar sinais dos que partiram. Conversar com quem partiu é algo que muitos fazem e há uma beleza nisso, quando feito com fé. Mas esperar que o vento que soprou, a folha que caiu, o pássaro que pousou, sejam respostas deles, isso já beira a superstição. Deus pode, sim, falar ao coração de maneiras misteriosas, mas a fé não se alimenta de coincidências físicas. Quando você fala com quem partiu, fale a Deus sobre eles. Senhor, tem misericórdia dela. Senhor, abraça ele. E a alma receberá, através de Deus, o amor que você enviou. Quinto erro, tirar fotos no cemitério selfies diante do túmulo dos pais. O cemitério é lugar de oração, não de registro para as redes sociais, nem mesmo como memória afetiva. Aquele momento pede recolhimento, não câmera. Sexto erro, levar mágoa para o cemitério. Mãe, você nunca me valorizou. Pai, eu nunca te perdoei. Meu irmão, minha irmã ao cemitério, só com perdão no coração. Se você carrega uma mágoa de quem partiu, primeiro procure alguém de confiança espiritual, confesse, trabalhe esse perdão e só depois vá à sepultura, porque a visita sem perdão não alivia nem a você, nem a alma deles. O cemitério é lugar de libertar, não de aprisionar ainda mais. Um homem de profunda espiritualidade dizia: o cemitério é o lugar onde os vivos aprendem a perdoar os mortos e os mortos recebem dos vivos o perdão que não conseguiram em vida. Vamos lá para dar, não para cobrar? Sétimo erro e o mais grave de todos: chegar sem nenhuma oração, sem uma palavra a Deus, sem uma prece, sem um momento de silêncio sagrado. Essa é a raiz de todos os outros erros. Sem oração, você não foi visitar uma alma, você foi visitar um pedaço de pedra. Sem oração, não há encontro, há trabalho, há obrigação, mas não há amor espiritual. A oração mais simples que você pode levar
é esta: Senhor, tem misericórdia da alma do teu servo Nome. Perdoa-lhe todas as faltas, as que cometeu com vontade e as que cometeu sem perceber, e concede-lhe o descanso eterno. 2 frases. Mas essas 2 frases valem mais do que um balde de tinta e um saco de flores. Agora preciso falar de algo que vai incomodar, porque é uma tradição que muitas famílias guardam há gerações. Os alimentos deixados sobre o túmulo, o pão, os doces, os ovos, a garrafinha de bebida. Vou ser direto, com respeito e com cuidado. Esse costume não veio do cristianismo, veio de práticas muito mais antigas, anteriores à fé cristã, a ideia de que o morto se alimenta do que é deixado para ele. Quando o povo foi sendo evangelizado, a igreja durante séculos tentou substituir esse hábito, com pouco sucesso. E depois, em décadas em que a fé ficou enfraquecida e o povo perdeu o contato com o ensinamento espiritual, o costume voltou com força. E hoje está por toda parte. Doces, pão, ovos e copos sobre as lápides. Um patriarca da igreja disse explicitamente em uma de suas cartas pastorais: não se deve deixar comida nos túmulos, pois isso não é costume cristão, mas herança de práticas pré-cristãs. Nenhum ensinamento sério da tradição cristã benção esse costume, mas os pássaros comem sinal de que está chegando lá. Meu irmão, os pássaros comem porque têm fome. É a natureza. Não tem nada a ver com a alma de quem você ama. E a bebida? Isso precisamos dizer com clareza. Não é pouco, é um erro grave. São João Crisóstomo foi direto ao ponto. Quando o luto é feito com bebida, isso não ajuda a alma do que partiu e, espiritualmente falando, acrescenta peso onde você queria aliviar. Especialmente quando quem partiu sofreu com essa mesma fraqueza em vida. Você chegou para aliviar e, sem querer, faz o contrário. Mas sempre foi assim. Todo mundo faz assim. Minha irmã, há muitas coisas que sempre foram feitas de um jeito e que, quando a gente para pensar, percebe que não estavam certas. A fé nos convida a não nos agarrarmos ao hábito, mas ao que realmente faz bem à alma de quem amamos. O que fazer então com o que você trouxe? A tradição cristã tem uma resposta muito bonita para isso. Distribua, dê o pão, os doces, os alimentos para as pessoas que encontrar na entrada do cemitério, para quem precisar, para vizinhos, para quem aceitar. E ao dar, diga: por favor, lembre em oração do meu pai, da minha mãe. Essa esmola, esse gesto de dar em nome de quem partiu é o que realmente chega até eles. A tradição mais antiga do povo de fé sempre foi essa: dar ao pobre em memória do morto, para que o pobre ore por ele. Uma mulher da nossa comunidade me contou que durante anos levou sacolas cheias de coisas para deixar sobre o túmulo. Depois que ouviu sobre essa forma diferente de agir, ela mudou. Hoje eu chego ao cemitério com pacotes de biscoito, de pão, distribuo para as pessoas na entrada, idosos, pessoas carentes, dou para cada um e peço: por favor, lembre do meu pai em oração. E cada um faz o sinal da cruz. E eu sigo para o túmulo com o coração leve, porque já houve dezenas de pessoas orando pelo meu pai antes mesmo de eu chegar lá. Isso é um memorial verdadeiro, isso é o que vai adiante na eternidade. A fé nos ensina 3 formas concretas de ajudar a alma de quem partiu. 3. Não é limpeza, não é flor, não é comida. São estas: primeiro pilar, a oração comunitária, a missa, a liturgia. Não há nada que substitua pedir na casa de Deus, junto com o povo de fé, pela alma de quem você ama. Você vai até a igreja, pede que o nome dele, dela, seja lembrado na oração e esse nome sobe diante de Deus. Um homem de profunda espiritualidade dizia: uma única missa celebrada por uma alma faz mais do que todas as outras formas de memorial juntas. Se entendêssemos isso de verdade, estaríamos pedindo orações comunitárias pelo nosso povo querido toda semana, em vez de aparecer uma vez por ano com tinta e vassoura. Segundo pilar, a esmola em memória do falecido. Dê ao pobre, ao necessitado um alimento, uma roupa, uma ajuda. E ao dar, diga: em memória de nome. Esse gesto de bondade feito em nome de quem partiu é contado a ele diante de Deus.
É como se Ele mesmo fizesse o bem através de você. Terceiro pilar, a oração em casa. No silêncio do seu quarto, diante de uma imagem sagrada, você pronuncia o nome de quem ama e entrega essa pessoa nas mãos do Senhor. Isso tem poder. A oração do coração não conhece distância, nem a distância entre este mundo e o próximo. Esses são os 3 pilares. A limpeza do túmulo é uma obrigação de cuidado humana, legítima, mas não é espiritual. Não entra no mesmo nível. É o que você faz porque se importa com a memória, mas não é o que alimenta a alma. Existe uma oração que você pode levar escrita, aprender de cor ou abrir no celular antes de chegar. Uma oração que vale mais do que tudo que você já deixou sobre um túmulo na vida inteira. É simples, é profunda e aqui está. Senhor meu Deus, lembra em tua misericórdia do teu servo Nome, que partiu desta vida na fé e na esperança da vida eterna. Como és bom e cheio de amor, perdoa-lhe todas as faltas, as que cometeu sabendo e as que cometeu sem perceber. Livra-o do peso dos erros e concede-lhe a comunhão com os teus santos. Pois não há ser humano que viva sem falhas, mas tu és o único sem pecado, e a tua justiça é eterna. Tu és o Deus da misericórdia, da bondade e do amor. E a ti seja toda a glória, agora e sempre. Amém. Essa oração, dita de verdade, com o coração presente, faz mais pelo seu ente querido do que horas de trabalho físico naquele lugar. Deixa eu te dar um caminho claro, prático, para a próxima vez que você for ao cemitério. Antes de sair de casa, se possível, passe pela casa de Deus. Peça que o nome de quem você vai visitar seja lembrado em oração. Acenda uma vela pelo descanso da alma dele, dela. Só depois disso, vá ao cemitério. A casa de Deus vem primeiro, o túmulo vem depois. O que levar? Seu livro de orações ou uma folha com a oração pelos que partiram. Uma vela, uma pequena imagem sagrada, se você tiver. E se quiser levar comida, leve para distribuir, não para deixar sobre a lápide. O que fazer ao chegar? Pare. Faça o sinal da cruz. Incline-se com reverência. Acenda a vela. Abra a oração. Leia com calma, sem pressa, do coração. Fique em silêncio por um momento e nesse silêncio lembre as coisas boas, as memórias de amor, os momentos que ficaram. Fale a Deus sobre essa pessoa. Depois, faça o sinal da cruz novamente e só então, se o dia permitir, e depois da oração, cuide do espaço físico, se precisar. Ao voltar para casa, não mergulhe direto na correria do dia. Tire um momento, reze mais uma vez, brevemente. Senhor, lembra deles. Acenda uma lamparina se tiver. Sente em silêncio. Vá dormir com o coração limpo. Meu irmão, minha irmã, tudo que eu disse até agora tem um único coração. Nossos pais, nossos avós, nossos entes queridos que partiram não precisam mais do nosso trabalho. Precisam da nossa oração. A vida inteira eles trabalharam por nós. Nos alimentaram, nos vestiram, nos ensinaram, trabalharam até o último fôlego. E agora, do outro lado, eles não esperam mais trabalho, esperam aquilo que raramente lhes demos quando estavam aqui, tempo espiritual, 1 minuto verdadeiro de presença, 1 hora na casa de Deus, com o nome deles no coração, uma lágrima derramada não de raiva ou culpa, mas de amor, diante de uma imagem sagrada. Um pensador espiritual escreveu: cada oração do vivo pelo que partiu é como uma mão estendida através do abismo que separa nosso mundo do mundo eterno. O que partiu se agarra a essa mão e ela o sustenta, uma mão estendida. É isso que é a nossa oração pelos que amamos. E quando chegamos ao cemitério sem oração, chegamos com a mão fechada. Ficamos do outro lado do abismo, pintando a grade. E a alma nos vê de longe, esperando, e a visita acaba. E ela fica ainda mais só do que antes. Não deixe que seja assim. Você já sabe agora. Sabe os 5 dias em que a limpeza no cemitério não é o gesto certo. Sabe os 7 erros que quase todos cometemos. Sabe por que a comida e a bebida sobre o túmulo não ajudam. Sabe os 3 pilares do verdadeiro memorial. A oração comunitária, a esmola, a oração em casa. Sabe a oração para levar com você. Sabe a ordem certa. Primeiro a casa de Deus,
depois o cemitério. Agora eu peço apenas uma coisa. Uma só. Não feche este vídeo e esqueça tudo na semana que vem. Leve uma coisa daqui para sua vida. Só uma. Peça uma missa, uma oração comunitária, pelo seu pai ou pela sua mãe. Ou distribua uma esmola na próxima visita ao cemitério. Ou aprenda a oração pelos que partiram e leia sobre o túmulo deles. Uma coisa, Deus cuida do resto. E agora, antes de encerrar, ore comigo, em silêncio no coração, pelas pessoas que você ama e que já partiram. Senhor, tem misericórdia das almas dos nossos pais, dos nossos avós, de todos os nossos entes queridos que partiram. Perdoa-lhes todas as faltas, com bondade e misericórdia, e concede-lhes o descanso na tua luz. Amém. Que Deus abençoe quem você ama, os que estão aqui, os que já foram. Que a paz que vem do céu cubra a sua família. Que a bênção chegue no tempo certo. E que da próxima vez que você for ao cemitério, vá diferente com a oração no coração, a vela na mão e o amor que não se apaga com a morte. Porque os que partiram para Deus estão vivos. E a nossa oração os alcança. E eles sabem que somos lembrados, não pela vassoura, mas pelo coração.